Fala pessoal, muito bem-vindo ao Esporte Guará desta quarta-feira. Olha, amanhã o Sampaio Corrêa entra em campo no Estádio Castelão contra o Cruzeiro, que não vem numa melhor fase, mas o Sampaio Corrêa ainda com aquele discurso de terminar a competição, depois dessa, faltando apenas uma rodada para terminar o Brasileiro da Série B, terminar numa melhor posição na tabela, tentar somar mais 6 pontos, quem sabe, e terminar com seus 52 pontos. Atualmente, o Sampaio Corrêa tem 46 pontos e chegou ontem, se apresenta hoje e amanhã já entra em campo novamente, só que dessa vez contra o Cruzeiro. O Cavalo de Aço pela Copa FMF venceu um amistoso ontem por 4-1 e o técnico Charles Guerreiro ficou muito contente com o resultado. Também tem Moto Clube de São Luís que hoje realiza sua última atividade em campo antes de entrar amanhã à noite contra o CRB lá no estádio Rei Pelé. E o Moto Clube de São Luís fez uma viagem tranquila, inclusive o vice-presidente, né, o novo vice-presidente do Moto Clube, o Eduardo Maciel, ele viajou com o clube, fiscalizando, acompanhando, fazendo toda aquela vibração positiva junto com o elenco. E também tem a Taça Brasil de Futsal. Tanto o Balsas quanto o Sampaio Corrêa começaram muito bem a competição e termina ainda no final de semana. São 5 jogos seguidos, 5 jogos para que os dois times consigam ter a melhor posição e pontuação possível na próxima etapa. Tudo isso logo depois do recado da AID Fitness. Você conhece a AID Fitness? Aqui temos uma estrutura completa esperando por você, com academia para musculação, um espaço perfeito para pilates, além de aulas de hitbox e fit dance, para você dançar bastante e queimar as calorias. Contamos também com profissionais excelentes e altamente capacitados. Marque já sua aula experimental conosco. WhatsApp 99199-9131. E olha, começando pelo Cavalo de Aço, pela Copa FMF, né, realizou um amistoso. O Cavalo de Aço realizou um amistoso ontem à tarde contra o Vila Nova dos Martírios e saiu feliz de campo. Isso porque o Cavalo venceu por 4-1. Os gols saíram com o Jamie, David, Rafael, marcou 2 na segunda etapa da partida. O amistoso é o primeiro antes do início da Copa FMF, a última competição da temporada cavalina. A comissão técnica do Cavalo de Aço também confirmou que vai haver mais outro, o segundo e último amistoso, antes de finalmente entrar em campo pela Copa FMF. Dá uma boa tarde aqui para o Tadeu Nunes. Tadeu, boa tarde. E o que chama a atenção desse amistoso é que quem marcou os gols são nomes ainda não tão conhecidos da torcida, inclusive da imprensa. Bom dia, Gaudêncio. Bom dia a todos que nos acompanham. Realmente, o Imperatriz conseguiu fazer um bom jogo, fez um amistoso ali que vai dar consistência para o início dessa competição tão importante, que virou também uma Copa do Mundo para o Imperatriz. Uma vez que, entre esses gols que você bem citou, o Jamie, que é bem conhecido, que é o experiente aqui, ficou, que vai ser a referência para esse time, para esses novatos que estão chegando no Imperatriz, e ele vai ter a responsabilidade. Nós não vamos jogar ele aí na tela, nós não vamos jogar toda a responsabilidade dele, mas ele ali vai ser o carro-chefe, é o que vai inspirar, é o que vai comandar essa equipe. Esperamos que o Imperatriz, por toda a força da sua torcida, por toda a história, pela grande cidade que o próprio Clube do Imperatriz carrega, esperamos que possa fazer uma grande Copa FMF e assim ter calendário no ano que vem, porque depende muito dessa competição. Ô, Tadeu, um outro jogador que chamou muita atenção nessa temporada pelo Cavalo de Aço foi o atacante o Léo Paraíba. A gente imaginou que ele fosse ficar para a competição da Copa FMF, mas atualmente ele disputa o Fut 7, justamente lá em Imperatriz, na região ali de Imperatriz, ele estava disputando o Fut 7. O que deve ter acontecido ali, né? Será que o financeiro pesou mais para jogar o Fut 7 do que disputar uma Copa FMF pelo Cavalo de Aço? É um jogador que eu conheço bem, até um dos amigos que o futebol me deu, né? O Léo Paraíba, ele está no Fut 7, como bem você falou, mas o Imperatriz teve que fazer as escolhas para essa Copa FMF, né? Eu acredito que ao retornar às competições ano que vem, o Imperatriz conseguir êxito nessa Copa FMF, talvez o Léo Paraíba seja reintegrado novamente, porque ele não vai ter mais limite de idade. Aí ele possa ser reintegrado para a competição do ano que vem. Então é muito importante esse planejamento do Imperatriz, pelo que eu sei, o Léo Paraíba também não ficou chateado, aceitou, essa competição é uma forma do próprio atacante manter a sua forma física em dia e assim quando o Imperatriz ou outro clube precisar, porque o Léo Paraíba é um jogador muito ágil, um jogador que sabe finalizar
de média e longa distância, é um canhoto que nós temos pouco no futebol maranhense. Então ele pode sim vir vestir a camisa do Imperatriz ou qualquer outro clube do estado do Maranhão sem problema algum, pela capacidade que ele tem, pela categoria e pela habilidade que o Léo Paraíba tem. Então esse é o Cavalo de Aço se preparando para começar essa Copa FMF, como o Ben Tadeu falou, é a Copa do Mundo para o Cavalo de Aço, a última competição da temporada que dá vaga para a Copa do Brasil e também uma vaga na Série D. O Cavalo de Aço saiu de forma precoce da competição e quer retornar à competição para tentar buscar uma colocação melhor e, quem sabe, um acesso novamente à Série C. Agora falando do Motoclube de São Luís, que também vai para a sua última partida do ano. O Motoclube vai jogar contra o CRB amanhã à noite, na quinta-feira. Tem uma vantagem por ter vencido por 2-1 e já a gente vai falar sobre isso, mas quem não viaja, Tadeu? O Motoclube vai viajar, já viajou, inclusive está em Alagoas, mas não foi com o elenco 100%. O Éder ficou por lesão. Quem mais ficou, Tadeu? Ficou o Éder e ficou o Rodrigo Barreto, né? Até onde nós sabemos, são dois zagueiros que vinham entrando, que quando era o chamado conseguiu corresponder à altura. São dois atletas que não comprometeram quando estiveram em campo. E com certeza o Moto pode precisar desses atletas, tanto o Éder como o Rodrigo Barreto, podem fazer falta para o time do Moto, porque só o Codó, que é o primeiro volante, pode ser improvisado numa zaga. Se o Marcinho quiser ali, dependendo do jogo, substituir ou querer fazer uma saída com 3 zagueiros, então o Éder e o Rodrigo Barreto não viajaram. Esperamos que não faça falta, esperamos que o Moto não precise desses 2 atletas e o Moto possa superar esse grande obstáculo que é contra o CRB. Mas sim, uma classificação não traz surpresa nenhuma pela grandeza, pelo peso da camisa do Moto Clube. Só para a gente finalizar essa parte defensiva do Motoclube, quem viajou como zagueiro de ofício foi o Kevin e o Anderson Cearense. Só que detalhe que o Anderson Cearense vem de lesão, né? O Anderson Cearense não viajou na partida passada, se recuperou nesses 16 dias, né? Entre o primeiro jogo e agora o segundo, e viajou para entrar como titular. Tendo também aquela opção de Codó, né? Fazer um terceiro zagueiro ali ou uma substituição mais de improviso. Aí o Marcinho, né, se eu fosse o treinador, dependendo, porque o Marcinho está vivendo o dia a dia com os atletas. Não é hora de improvisar num jogo tão importante. Eu iria com o Anderson Cearense mesmo, que é um zagueiro, que é o cara da posição, já conhece aquela posição, mesmo muito tempo sem atuar, e mais que treinou, teve jogo-treino, teve coletivo. Então, o Anderson Cearense, na minha opinião, entraria jogando, porque é o jogador que conhece a posição e pelo que o jogo vai pedir, né, pela transpiração dentro de campo. O Marcinho não deve improvisar, mesmo sabendo que o Codó também já atuou bem. O Codó será muito importante no segundo tempo. A gente vai para um rápido intervalo e já, depois do intervalo, a Mariane Dias tem as mais informações sobre essa viagem do Motoclube de São Luís. Olha, o Motoclube de São Luís viajou ontem pela manhã, por volta de meio-dia, estava embarcando, saindo de São Luís, rumo a Alagoas para jogar contra o CRB. E a Mariane Dias traz mais informações sobre essa viagem que promete, né, quem sabe, trazer uma alegria muito grande para a torcida motense, além dos jogadores e comissão técnica, que é uma possível classificação para a fase de grupos da Copa do Nordeste. Olá, Gaudêncio Carvalho. Olá, todo mundo que está ligado no Esporte Guará. Olha só, o Motoclube já finalizou sua preparação para seu último jogo na temporada. E depois do CRB pela pré-copa do Nordeste, Papão do Norte em campo mesmo só ano que vem. Foram 17 dias de treinamento depois da primeira partida em que o Moto venceu por 2-1. E ontem o Motoclube embarcou no aeroporto Marechal Cunha, sentido Alagoas, e o técnico Marcinho Guerreiro só não vai poder contar com um jogador, que é o zagueiro Éder. No aeroporto, o clima era de descontração e empolgação pela partida. O volante Jeff Silva e o atacante Wallace Lima falaram antes de embarcar. Alô, torcedor motense, aqui é o Wallace Lima, passando para falar para vocês que estamos embarcando para Maceió em busca da nossa classificação. Alô, nação, quem fala é Lucas Huck, precisamos do seu apoio, hein? Mande força, pensamento positivo, se Deus quiser, não vamos sair de lá com a classificação. Tamo junto, nação, pode ter certeza que a gente vai honrar muito essa camisa e dar o melhor de nós dentro de campo. Que Deus nos abençoe e que a gente consiga essa classificação. É nóis. Gaudêncio, o jogo está marcado para quinta-feira, às 19 horas, e a contagem regressiva já está rolando. Além de um questionamento, será que o Motoclube será mais uma vez surpreendente e vai garantir vaga na fase de grupos da Copa do Nordeste? Fica aí o questionamento. Mariane Dias com informação do Motoclube para o Esporte Guará.
As informações precisas de Mariane Dias. E Tadeu, não deu uma boa tarde pro Tadeu Nunes, que foi o que aconteceu. Então, obrigado, né? Não. Rapaz, sobre o questionamento da Mariane Dias, sobre o Moto ser surpreendente, é um jogo muito importante porque vai condizer muito para a próxima temporada do Moto. Então, a classificação do Moto, ela consegue, o planejamento começa a ser traçado a partir de quinta-feira, logo após o jogo do CRB. Uma classificação, sim, previsão de recursos, previsão de mais jogos no calendário, uma previsão de uma visibilidade maior, que é a Copa do Nordeste. Então, o Moto joga o seu jogo do ano. É uma classificação que o Moto precisa vencer. Aí sim precisa, como o questionamento da própria Mariane Dias diz, o hino, né? Moto surpreendente. O Moto precisa surpreender positivamente, trazer essa classificação, não só para os jogadores, não só para essa nova diretoria que chegou agora, com nova presidência, mas também principalmente para o torcedor. O torcedor que ao longo da história do Moto, nos momentos mais difíceis do clube, foi o torcedor que colocou o Moto no colo e levou o Moto às grandes conquistas. E essa torcida merece tudo de bom que o Moto deve oferecer para ela. Tadeu, no futebol existe muita coisa mística, né? Assim, os torcedores, porque é paixão, ouve da paixão, os sinais, né, que o futebol dá para os torcedores, etc. E vendo o CRB vindo numa sequência de tropeços na competição, é um sinal positivo para o Motoclube, porque o CRB ainda tem poucas chances de acesso, mas ainda tem esse sonho, ainda briga por uma tentativa de acesso. A gente tem apenas 2 vagas, né, para o G4, e perdeu no início da semana para o Brusque. Isso é um gás a mais para o Motoclube, vindo o CRB de uma derrota, meio machucado na competição? Pode ser que sim, porque aí cria uma dúvida na cabeça do próprio pessoal do CRB, né? Como é que eles vão se comportar, como os jogadores irão entrar em campo contra o Motoclube, porque há uma possibilidade ainda, mesmo que pequena, há uma possibilidade de acesso. Então o CRB não vai deixar de mão um sonho de a Série A e também não quer deixar de mão a classificação da Copa do Nordeste, porque é uma satisfação para dar para a sua torcida. Lembrando também que em 2019, quando eu estava lá na frente da gestão de futebol do Motoclube, nós fizemos um jogo pela Copa do Nordeste lá no CRB. O Moto jogou muito bem, o CRB que conseguiu empate lá no final foi 2-2. Então, isso, né, o torcedor pode também se apegar. O Moto já jogou lá 2 anos atrás e não perdeu. Não é um bicho de 7 cabeças. Como eu falei, é só mais um jogo de futebol, valendo uma classificação, sim, é um jogo importante, sim. Mas a camisa do Moto também é pesada. Os jogadores que estão vestindo a camisa do Moto estão acostumados com esse tipo de decisão, estão acostumados com esse clima, com essa atmosfera. E o próprio Marcinho Guerreiro também, que outrora, né, o último título do Moto foi na própria gestão técnica do Marcinho Guerreiro. Então, tudo condiz. E nós acreditamos que o Moto irá fazer, sim, uma grande partida e vamos torcer muito para o Moto conseguir essa classificação. E conseguir essa classificação em cima do CRB e fora de casa será comemorado com certeza como um título motense nesse ano de 2021. A gente vai para um rápido intervalo e na volta tem Sampaio Correia, que não tem tempo para respirar ou para treinar e amanhã já joga em casa novamente no estádio Castelão, além da Taça Brasil de futsal. Pessoal, o Sampaio Correia já está em São Luís, desembarcou ontem depois da derrota fora de casa. Não tem muito tempo para respirar, para pensar, inclusive nem também muito tempo para o técnico João Brigatti tentar armar uma estratégia mais eficaz contra o Cruzeiro, porque chegou ontem, já não realizou treinamento, vai entrar em campo apenas hoje à tarde e amanhã já entra em concentração, porque amanhã já joga novamente, só que dessa vez no estádio Castelão. Tadeu, é um jogo tão difícil quanto os outros. O Sampaio Correia, a gente pensou que ia conseguir aquela terceira vitória seguida, mas acabou que não veio a vitória sob o comando do João Brigatti. E assim, alcançou aquele número mágico dos 45 pontos, né? Conseguiu a sua permanência. Isso dá uma relaxada automaticamente no elenco? Aproveitando, mandar um alô aqui para Gustavo Maia e a Carol Maia, que estão nos acompanhando direto de Belém. Olha, o time do Sampaio, por mais que tenha alcançado esse famoso número mágico, não há uma necessidade de descansar. Vai enfrentar um grande clube, mesmo o Cruzeiro também não tendo mais chance de acesso, mas é o Cruzeiro, é um time que tem uma história muito rica também no futebol brasileiro. Então é uma oportunidade, é uma visibilidade a mais dos jogadores, demonstrar seu futebol e também demonstrar para a torcida que mesmo não conseguindo acesso, o Sampaio não vai deixar de brigar até no último minuto da última partida. Então é um jogo importante para o Sampaio Correia vencer o Cruzeiro, da magnitude que é o Cruzeiro. Da mesma forma como venceu o Vasco da Gama, o Sampaio Correia tem toda essa necessidade de vencer e tem essa condição de vencer o time do Cruzeiro. Então eu acredito que o Sampaio vai entrar em campo não relaxado, mas vai entrar até mais ligado para conseguir essa vitória tão importante para o clube e para a torcida também.
E por falar em torcida, os ingressos estão à venda para o jogo de amanhã à noite. Coloca aqui na tela para mim o videozinho dos ingressos. Fizeram um vídeo todo animado no perfil oficial do Sampaio Corrêa para chamar sim a torcida, usando jogadores como Pimentinha, como Ferreira, para chamar a torcida cada vez mais para o lado do Sampaio Corrêa, porque precisa. É o último jogo, inclusive, no estádio Castelão, ou seja, é o último jogo em que a torcida vai poder acompanhar o Sampaio Corrêa este ano aqui em São Luís. Os ingressos estão sendo vendidos no valor de inteira, né, o setor 1, 2, 3, 5 e 6, de R$60, a meia 30 e R$20, aquele famoso ingresso solidário, que é R$20 mais 1 quilo de alimento não perecível. Já o setor 4 é R$100 a cadeira, 50 meia e R$40 o ingresso solidário, além da cadeira coberta, que aí é R$120, a meia é R$60 e R$50 com o ingresso solidário. E aí a torcida não precisa nem falar, né, Tadeu, que é muito importante nessa reta final de competição, até porque é a última oportunidade de ver esse ano o Sampaio Corrêa em campo. Principalmente isso, né? A última oportunidade de ver o Sampaio Corrêa jogando, né, nesse ano, nessa temporada, né, nos seus domínios, jogando no Castelão, e também contra uma grande equipe. Então são todos esses ingredientes que pode motivar a torcida do Sampaio Corrêa a ir para o estádio e torcer para o Sampaio Corrêa. Eu acredito sim que o Sampaio conseguindo fazer um grande jogo, saindo com uma vitória, essa torcida vai terminar o ano de paz com o Sampaio, não que ele esteja em guerra, mas uma vitória. Fica na lembrança sempre o último jogo em casa. Então uma vitória no Sampaio Corrêa vai deixar a torcida do Sampaio muito feliz. Então o Sampaio Corrêa entra no seu CT hoje, volta a treinar hoje à tarde no seu CT, tentar fazer um regenerativo com os jogadores titulares, também tem que ter o aval do departamento médico do Sampaio Corrêa, que não contou com o Sampaio Corrêa não contou com alguns atletas na partida passada, justamente pelo departamento médico ter vetado alguns, necessário para poupá-los, obviamente, e agora vai ter uma nova avaliação do departamento médico para saber com quem o técnico João Brigatti vai poder contar amanhã à noite contra o Cruzeiro. E olha, agora saindo do Sampaio Corrêa também, só que agora para as quadras de futsal e também o Balsas, a Taça Brasil de futsal começou ontem à tarde e 2 dos nossos maranhenses conseguiram vencer na partida. O Balsas Futsal venceu por 4-1 e já o Sampaio de Araiose, né, de futsal, venceu por 9-1. Aí foi uma goleada, né? Os dois times começaram muito bem a competição. São 5 jogos nessa primeira etapa, um jogo atrás do outro. Todo dia tem jogo. Começou ontem, hoje à tarde já tem jogo novamente, amanhã também e até o sábado, até realizar os 5 jogos e aí sim vamos ver quem vai avançar de fase. Só lembrando que essa taça do Brasil de futsal masculina da 2ª divisão e dá acesso à elite do futsal nacional, e um dos grandes favoritos de todos os times que estão disputando nesse momento é tanto o Balsas Futsal quanto o Sampaio Corrêa, que começam muito bem a competição. Tá? E sem falar também que a competição é aqui em São Luís, né? no ginásio da PCF, os jogos. Agora eu não sei informar se são portões abertos, que tem direito à torcida ou não. Mas a informação é válida porque a competição é realizada aqui em São Luís e os jogadores do Sampaio e também de Balsas estão familiarizados com o clima, né? Então esperamos que esses resultados possam se manter, essas vitórias possam se manter. Porque tanto Sampaio como Balsas, dentro do futsal, eles são muito fortes. Eles vêm alternando, inclusive, só a título de informação, o campeão e vice-campeão na maioria das competições que disputam, principalmente em nível regional. Então, isso credencia em casa os dois a conseguirem uma vaga, né? E a gente lembra do Balsas na Copa do Nordeste Futsal, né? Que saiu invicto, né? Por critérios lá de regulamento, né? O time que entrou no lugar do Balsas, que avançou para as quartas de finais, no índice técnico estava inferior que o Balsas, mas enfim, isso foi lá do regulamento, tinha que ser visto antes, né? Antes de assinar, dar o ok para iniciar a competição, a diretoria do Balsas poderia ter visto esse problema aí, ou esse suposto problema. Agora é outra competição, é uma Taça Brasil, e o time do Sampaio e do Balsas estão realmente muito focados para conseguir esse acesso. Bem como você falou, eles sempre estão chegando nas finais. Esperamos que tanto um como o outro cheguem na final e venha valorizar o futsal maranhense, o futsal de São Luís também, que há muito tempo estava precisando dessas equipes fazerem sucesso e assim levantar a bandeira do futsal no estado do Maranhão. E é com essas informações que o Esporte Guará vai ficando hoje por aqui. Amanhã a gente está de volta com toda a finalização da preparação, tanto do Motoclube de São Luís para jogar contra o CRB à noite, quanto também o do Sampaio Corrêa, que vai treinar hoje à tarde no seu CT para jogar amanhã contra o Cruzeiro. Lembrando,
última partida em casa do ano do Sampaio Corrêa, então o torcedor que se faça presente, apoie bastante o Sampaio Corrêa. Felizmente o Motoclube jogou a última há 16 dias atrás, né? A torcida não compareceu tão em peso, mas quem foi curtiu bastante aquela partida em que o Motoclube venceu nos minutos finais, nos acréscimos. O Esporte Goiás vai ficando por aqui e amanhã a gente está de volta.